Glória a Deus. Domingo não, sábado passado foi feito especial para as mães, né? Mas hoje é o dia delas, pelo menos assim se comemora. Na verdade, qual dia que não é dia das mães, né? Qual dia que não é? As mães, elas é o cara, né? Mesmo às vezes com um pouco de enfermidade, mesmo um pouco assim doente, ela vai lá, está cuidando de você, ela está se virando com a casa, cuidando dos filhos, do marido que é manhoso. Essas são as mães, né? Mãe é mãe, paca é paca. Mãe é tremendo. Deus fez tudo perfeito, né? E minha mãe cuidou de 7 e ainda cuida até hoje. E eu sou muito mimado até hoje pela minha mãe, sabe? Dos 7 filhos, tem um caçulinha, mas eu sou mais mimado que o caçulinha. É impressionante. Está ali, ó, a mãe até do carteiro. Ó. A Gorete, segundo o Jefferson, é mãe até do carteiro. E assim são as mães, né? Ontem eu estava na minha mãe, que ela fez aniversário ontem. E nós fomos lá, eu, Cleidiane e a Marissa. E aí ela, eu gosto tanto daquele dedão que você me deu. Aquele dedão usa até hoje. Fomos levar, ela pediu umas cobertinhas daquelas do Paraguai, que ela não gosta de coisa muito pesada. Eu comprei e levei para ela. Ela toda feliz porque ganhou uma cobertinha do Paraguai. E falando que tudo que eu dou para ela, ela guarda. Que esse tempo atrás ela perdeu uma tesoura que eu tinha dado para ela, que ela guardava. Ela gostava tanto daquela tesoura, mas ela foi na casa da minha irmã, em Santa Catarina, e o meu cunhado começou a assediá-la. Nossa, essa tesourinha é tão boa. E ela fez de conta que esqueceu a tesourinha lá e deixou lá para ele, mas com o coração partido. Eu falei, mãe, a senhora me ama. Mas parabéns às mamães, né? E o papel da mãe é muito fundamental na criação dos filhos. É tão importante assim, irmãos, que o inimigo sempre soube dessa realidade. Infelizmente, hoje, as mães não têm acompanhado a criação dos seus filhos, principalmente na primeira fase, nessa fase que é desde o ventre até o sétimo ano de vida. E é uma identidade tão forte que é imprimida através das mães, através do amor de mãe, que os nazistas alemães, eles odiavam os judeus, porque eles sabiam cuidar de uma mulher, eles tinham respeito por uma mulher, porque as mães judias, as mães hebraicas, elas cuidam dos filhos até a fase da puberdade. Aí ela transfere a responsabilidade para o pai agora, tanto no menino quanto na menina. Então, os judeus sempre soube respeitar uma mulher. E os alemães odiavam mais eles ainda, porque as alemãs amavam os judeus, devido a serem educados, devido a ter respeito pelas mulheres. Infelizmente, hoje, né, isso tem sido, sabe, de uma forma assim, tão perdido, que direto está tendo que se fazer campanha, defesa à mulher, o abuso da mulher, não é verdade? A violência no lar, sabe, porque essa informação que a mãe transmite para os filhos homens não está sendo transmitida mais. Mas é tempo de resgatar tudo isso. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. O livro de Hebreus, capítulo 1. Deixa eu dizer algo para você primeiro. Sabe, irmãos, o Senhor sempre comparou o reino dele, ele sempre comparou tudo que ele quis transmitir para o homem, no sentido de humanidade, ele sempre comparou com uma semente.
ele sempre trouxe essa analogia. Se você pegar a primeira coisa que ele falou para o homem e para a mulher, quando fez o homem ali, nas áreas remotas da terra, ele disse: frutificai. Ele já fala de semente, ele já fala de fruto. E ele disse: multiplicai. E ele disse: povoai a terra. E ele disse: e dominai sobre todos os animais sobre a face da terra. Sabe, se você for analisar o que ele está falando justamente sobre o reino de Deus. Ele quer que nós nos multipliquemos, ele quer que nós, sabe, nos estendemos. Esse foi o propósito dele. Quando Deus ele faz o filho, irmãos, ele coloca isso no homem, sabe? Essa parte maravilhosa da biodiversidade, que é a multiplicação, que é a reprodução. E ele coloca isso no homem, porque ele reproduziu. E a primeira coisa que ele reproduziu foi o filho. Por isso que o filho, ele não é criatura de Deus. Ele é filho porque ele foi gerado de Deus. E Deus colocou isso em nós, e é tudo através de semente. O sêmen, a semente do homem, quando entra na mulher, no seu ovário, ela vai frutificar. Então, algo tremendo, porque quando Deus fez o homem, Ele não fez a mulher junto, amém? A mulher foi feita depois no jardim. Mas Deus já coloca esse poder reprodutivo no homem, assim como Ele é. E aí o que Ele fez? Ele outorgou para o homem dar continuidade aos seus filhos e filhas. Então, primeiramente, Ele faz o filho. E agora, Ele pede para que nós demos continuidade à sua família. O Ney estava falando aqui no início sobre seu neto, sobre seus filhos, e sobre ele também ter sido filho. Isso é uma dádiva de Deus, irmãos, porque é assim que o reino tem que se reproduzir. O reino de Deus precisa se reproduzir. E o que tem acontecido nesses últimos tempos, nós estamos falando muito de crer em Deus, porque a igreja tem reproduzido muito crente. Mas o apóstolo Tiago diz na sua carta que até os demônios são crentes. O que está difícil de reproduzir é o que ele mandou a gente fazer, discípulos. Quantos discípulos você já fez? Eu lembro quando a Dani orava pelo Jefão e a dona Selma. Chorava todo culto. Houve um tempo de gestação. Eu lembro quando a Marlene gerava o Ricardo. Eu lembro quando o Gerson e a Marcela geravam o Moracir. Estão entendendo, irmãos? Se nós não gerarmos, irmãos, se nós não tivermos, sabe, semeando a boa semente com lágrimas, nós não vamos ter a alegria da colheita. Nós não vamos ter. E a igreja hoje, ela está muito conformada em ser crente. Mas o que Ele mandou a gente fazer, o que Ele mandou nós fazermos, é discípulos semelhantes a nós, como nós somos semelhantes a Ele. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, é o dever nosso se multiplicar. Tudo isso Ele traz para o reino. Por isso que Ele diz primeiro, frutificai. O que depois Ele fala? Quando Ele vem em carne, o que Ele ordena? Portanto, agora, ide, fazei discípulos. Quer dizer o quê? Vocês agora precisam se reproduzir. Ele não falou isso lá em Gênesis? Agora Ele fala, ó, vocês têm que ir agora. Vocês precisam se reproduzir. E aí o que Ele diz? Dou para vocês poder
autoridade, isso é domínio. Ele não diz lá atrás, dominai, sujeitai, ele fala assim, olha, expulsai demônios, curai os enfermos. Então, o que ele diz em Gênesis é sombra do que ele conquistou por mim e por você, para que nós podemos andar nisso. Então, agora, ele diz isso para nós. Vocês vão falar novas línguas. Ele diz para você que você não tem que temer serpentes, porque agora você tem domínio sobre tudo isso. Então, eu preciso crer, irmãos, e praticar. Tem um tempo da nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser despertos. E se nós fazermos um discípulo, que esse discípulo logo vai fazer outro discípulo, nós vamos ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos, no reino de Deus. Mas nós estamos vivendo um período muito complicado, irmãos, porque a igreja se tornou virtual, a igreja se tornou, cultos que nós estamos tendo aqui, devido ao fato de não podermos nos reunirmos em quantidade, mas virou online. E eu tenho acompanhado algumas coisas que eu tenho até dificuldade de ouvir, mas às vezes, para não falar que eu estou sendo injusto, você tem que ouvir algumas coisas aí. E eu tenho assim ouvido de algumas pessoas a respeito dos coaches. Tem pessoas que estão ficando, tão minada de tanta informação. Mas aquilo que eu disse aqui, certo domingo, eu falei assim, olha, o Espírito Santo falou assim, eu não posso te dar mais se você não praticar o que você já recebeu. E o que está acontecendo? De tanta informação coach e sem prática, as pessoas estão ficando inchadas. Conforme diz 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, sabemos que todos temos conhecimento, mas o conhecimento incha, mas o amor edifica, porque o amor é aquilo que eu pratico, eu decido fazer. Então eu não estou, conforme diz a palavra, não amemos apenas de palavra. Então eu não estou praticando, e quando eu não pratico eu me torno hipócrita, porque quando eu falo algo e eu não faço, eu sou hipócrita, e quando eu me torno hipócrita, eu sou um canal do inferno na sua vida. Porque o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4,1, que no final dos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por onde? Pela hipocrisia de homens que não falam a verdade, porque não vivem ela. Então, assim, irmãos, é muito sério isso, porque eu preciso entender qual é o meu propósito, porque o que eu não consigo ouvir dos coaches, eu só consigo ouvir assim, você vai ser bem-sucedido. Olha, você é a menina dos olhos de Deus. Aonde Deus disse isso? Deus, quando escolheu um povo para ser um povo de sacerdote dele, ele fala, não toca neles, que eles são os meninos dos meus olhos, porque ninguém tocava neles. Ele não falou isso de mim, de você, não. Mas aí, eu tenho que ficar massageando meu ego, eu tenho que ficar, ouvindo coisas, porque, olha, você vai ser isso, olha, você vai conquistar aquilo, porque você é S.A., né? Eu não tenho ouvido desses coaches uma voz que clama no deserto. Eu não tenho ouvido quem não deixar, quem não ir, quem quiser, quem não perder. Eu não tenho ouvido isso dos coaches, mas foi isso que ele nos falou. Quem não deixar certas coisas não é digno de mim. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, vai encontrar ela. Aquele que é maior é aquele que serve, não é aquele que é abençoado. E é importante isso, irmãos, porque se você vê aqui o autor de Hebreus, quando ele começa a dizer, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Irmãos, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus.
sabe? Apta, como diz 1 Timóteo, para ensinar, para corrigir, para redarguir, instruir em justiça todo homem e mulher de Deus, para toda boa obra. Não é isso? Porém, quando ele falou, o Senhor fez questão de deixar 4 evangelhos, falando aproximadamente aquilo que ele falou, aquilo que ele fez. Não é verdade? Então, irmãos, pegue o que ele falou. Algumas Bíblias estão marcadas em vermelho o que ele falou. Sabe? Busque o que ele falou, medite no que ele falou, rumine o que ele falou. Nós temos que nos atentar pelo que ele falou, porque Deus fala através dos profetas e nos falou através das profetas, pelos profetas, pela palavra. Mas o Filho veio falar também. E pelo o que nós vemos lá em João, no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, diz que essa fala se tornou carne. E habitou entre nós. E aí, diz assim o versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, Jesus não vai fazer por você e por mim o que nós temos que fazer. Quando nós fomos orar pelo pastor Paulo outro dia, senhor, envia um anjo lá. Não, quem tem que ir lá é você. Segunda-feira, quando nós estivemos lá, eu e a Cleidiane, no hospital, depois fomos na casa dele, conversar com a pastora e com o filho. Você sabe que ela disse, assim, o ano passado ele estava já desistindo de algumas coisas. Ele estava falando em desistir de algumas coisas. Estava meio desacreditado em algumas coisas. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu já presenciei 3 templos, 3 locais de culto do pastor Paulo. Tinha uma igreja, quando eu conheci, com aproximadamente 150 pessoas. Depois não cabia no lugar, houve uma situação que eles tinham comprado e depois houve uma quebra do contrato. Eles foram para um outro prédio, no qual ele cresceu mais, e depois eles conseguiram um terreno e construíram para 500 membros. E eu conheço o pastor Paulo desde 2004. Conheci várias pessoas, o Bruno, que vocês conheceram, alguns aqui conheceram, que teve uma igreja em Cianorte, era sobrinho dele, é sobrinho dele, que saiu de lá. O pastor Fabiano, que alguns conheceram, e o Morama, nós oramos também, que estava com Covid. Tem uma igreja hoje com 600 membros, saiu dele. Tem um Alexandre, que segunda-feira à noite esteve no hospital. Todos os dias eles estão indo no hospital, irmãos, orar, louvar e abençoar a vida dele. Andam 40 quilômetros de Bandeirantes a Cornélio. Todos os dias. A igreja está lá. Fiquei admirado, feliz pelo que eles estão fazendo. Porém, tenho contra ti. Ele não tem substituto. O pastor Renato está tendo alguns problemas, desmaiou 4 vezes no altar. A pastora Nádia falou assim, meu braço direito é o único que poderia estar, e nós não temos. E o que aconteceu com isso? Ele começou a se desgastar, irmãos. Porque a igreja só queria gabinete dia, noite, gabinete dia e noite. Pastor, estou com problema disso. Pastor, estou com problema daquilo. Pastor, eu compro sapato marrom ou preto? E ele se entristeceu com isso. Porque a igreja precisa reproduzir. A igreja precisa deixar pai e mãe e unir
com seu matrimônio e se tornar agora, sabe, uma nova família. A igreja precisa crescer. A igreja precisa, sabe, não só de crentes sentados numa cadeira, ela precisa de discípulos que vão fazer discípulos. E certa vez aconteceu algo aqui antes de a metade da igreja sair. Eu lembro que eu ministrei, eu falei assim, Deus pediu a igreja para mim, para a Cleidiane ficou meio assim. Eu falei, e daí? Você está preparada para ir para uma outra igreja? Ela falou, mas como assim? Eu falei, se a igreja fechar, nós vamos ser ensináveis? Nós vamos nos submeter a uma outra autoridade, a uma outra visão, que não está de acordo com aquilo que nós recebemos de Deus? Isso nos assustou, mas debaixo de choro e lágrimas tivemos que entregar a igreja para o Senhor. Então, hoje, eu espero que eu esteja certo, que se eu morrer, a igreja continua. E tem que ser assim, irmãos. As gerações futuras têm que ser assim. O Ney já está ficando velho para ficar cantando aqui. Já é vô, essas coisas todas. Tem que fazer discípulo. Não é verdade? O Gerson não aguenta mais, a barriga dele bate no tambor toda hora ali. Tem que ter discípulo. Tem que dar continuidade, tem que reproduzir. Não é verdade? Vai chegar aí, ó, a Idelma já passou o cajado, porque antes já tinha que dançar, né? Mas, ó, as coisas têm que... A alegria é ver as próximas gerações. Sabe, eu não digo apenas de jovens, mas de recém-convertidos que estão com vontade de fazer as coisas. Que estão sendo, sabe, de alguma maneira moldados. E o Paulo estava triste com isso aí, irmãos. Sabe, pessoas que tenham uma identidade em Deus. O filho, ele foi gerado, olha o que diz aqui, ó, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Deus não gerou anjos, Ele criou anjos. Então, Ele dá ao homem essa oportunidade de gerar. Estão entendendo? O primeiro homem foi criado. Todos os outros, inclusive a mulher, foram gerados. Por isso que há uma necessidade de nós entendermos isso. Pedro diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 26, que, sendo de novo gerados pela palavra, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Quer dizer o quê, irmãos? A palavra é a semente. O Senhor Jesus diz que eis que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram na beira da estrada, outras caíram em pedregais, outras caíram em espinhos, mas outras foram depositadas em terreno fértil, que produziu fruto, 30, 60 e 100 por um. Então, a semente, o Senhor mesmo explica, é a palavra de Deus. Então, o que acontece, irmãos? A fé é uma substância. É uma substância que Deus colocou em cada ser humano. Sabe, toda pessoa que foi gerada através de uma família, através de um homem e de uma mulher, toda criança que nasce, ela nasce com fé. Deus repartiu a medida de fé a cada pessoa. Diz na Eclesiastes que Ele colocou a eternidade no nosso coração. Quando eu recebo a semente da palavra, ela é o sêmen, a palavra semente. Lá em 1 João, quando ele fala que vocês foram, né, através da semente de Deus, ó, 1 João 3, ou 2, deixa eu ver aqui.
1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Está falando de sêmen. Então, o sêmen de Deus é a palavra dele quando se une com a minha fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, essa semente da palavra, quando se conecta com a fé, vai nascer uma nova pessoa, uma nova natureza. A pessoa nasce de novo, porque ela foi gerada de uma semente agora não corruptível, mas pela palavra de Deus. Por isso que, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Conforme está dito, escrito, conformou-os aos pés daqueles que pregam as boas novas, que é a palavra. E hoje, conforme eu tenho falado, sabe, as pessoas estão mais procurando uma autoajuda, sabe, um psicólogo do que pastor. As pessoas estão mais procurando motivadores, sabe, do que pessoas que lhe falam a verdade. Por isso que tem que ser gerado. Por isso que as pessoas que eu citei aqui, que foram geradas aqui, debaixo de choro, debaixo de profecias de fé, isso tem que acontecer, não acabou. Entendeu? Não acabou, Marlene. O Ricardo veio, mas não acabou, tem que dar continuidade. Entendeu, Ricardo? Agora é o Ricardo que dá continuidade. Entendeu, Jafão? Você veio, né? Você tem que dar continuidade. É assim que funciona. Então nós precisamos ir, irmãos. Paulo diz: criei, por isso falei. Eu creio, eu também falo. Porque esta semente tem que ser liberada através da sua vida, porque um dia você recebeu ela, e ela foi enxertada no seu coração, e ela produziu. Só que nunca tivemos tanto conhecimento sem pouco resultado. Nunca. Irmãos, o que nós temos de revelação hoje, de conhecimento, eu vejo pastor pregando, dá um pulo dessa altura quando tem uma revelação. Que adianta? Você não está praticando. Despertar algo na sua vida para ficar por isso mesmo. Para você, olha, agora eu sei. É aquela coisa que eu falo, Deus não é fofoqueiro, irmão. Muita gente fala, nossa, Deus falou que aquela pessoa ia morrer. Por que Deus falou? Porque Ele quer fofocar para você? Ou se Ele mostrou para você ir lá orar por ela, curar ela. Sabe, eu fico assim, vendo assim, a criancice, eu não falo nem que é outra coisa, é criancice. As pessoas falam, bem que Deus tinha me mostrado. Por quê? Porque Ele é fofoqueiro? Se Deus mostrar algo para você, é porque Ele quer mudar a história. Ele quer dizer para você que tem que ser diferente. É isso que eu creio, irmãos. Sabe, quando Paulo estava indo numa direção, aparece um homem para ele, um anjo da Macedônia, e fala assim, Paulo, vai para a Macedônia. Não, mas eu estava indo de viagem, já estou aqui e tal, eu tenho que ir para lá. Para que apareceu aquele homem para ele, então? O que ele fez? Ele obedeceu. Então, quando acontece alguma coisa, quando Deus mostra alguma coisa, é para mudar a situação, irmãos, e não se conformar com ela. Nós temos que mudar a história. A nossa história foi mudada o dia que nós decidimos levantar a nossa mão. Mas agora nós somos agora, irmãos, essa semente. Irmãos, fomos gerados por essa palavra. Fomos gerados. Para quê, irmãos? Se eu abraçar uma vida de desconforto, vivendo em risco contínuo, disposto a sofrer o inexplicável, eu vou colher o inesquecível. E isso vai acontecer na minha vida. Se eu não produzir, irmãos, eu começo a secar. O Ney leu aqui o Salmo 92. Ele diz naquele salmo lá que os que estão plantados na sua casa,
Olha o que ele diz. Os que estão plantados, no versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. É para isso que eu fui plantado na casa dele, para florescer, para produzir, para frutificar. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. O que tem de pessoas que não param em igrejas, sabe? Porque, de alguma maneira, ficou chateado, né? Graças a Deus a gente está aqui, né? Não temos essa situação contínua, né? Mas ontem mesmo nós fomos comer um lanche num irmão que era dessa igreja. Mas já tinha sido de outra, e não está em nenhuma. Irmão, certa vez, aconteceu conosco, agora fizemos uma reforma lá, eu arranquei uma plantinha, uma arvinha e plantei do lado de fora. Eu tirei ela com a raiz. Ela morreu. Fui plantar ela em outro lugar. Algumas não morreram. Eu tirei um coqueiro uma vez lá de dentro, coloquei para o lado de fora, e ele viveu. Porém, era todo dia regando, colocando coisa, regando, porque ele estava morrendo. E se você fazer isso com uma planta, na terceira vez ela já não vai produzir mais. Ela pode até ficar viva, mas se ela fosse uma árvore frutífera, ela não vai ter mais fruto. Na quarta, ela morre. Eu tenho que criar raiz, irmãos, e não ficar saindo e sendo plantado em outro lugar. Então, eu estou na casa de Deus, e eu estou na casa de Deus porque eu tenho que produzir. Sabe, um dia alguém perdeu tempo comigo, mas hoje o que nós não temos tempo é tempo para as pessoas. Para o seu amigo que estuda com você, para o seu amigo que trabalha com você, para o seu cliente que você conheceu, nós não temos tempo para eles. Sabe? Nós estamos tão atarefados, nós não temos tempo de chegar e orar na casa de alguém, sabe? De ter um tempo com a palavra e ensinar aquela pessoa, nós não temos tempo. E isso, irmãos, está sendo o nosso mal, porque hoje nós somos o cristão, o crente online. Nem na igreja mais nós estamos indo. Eu falo de um modo geral, amém? Nós temos aqui dificuldade até com espaço, né? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, eu tenho visto em algumas igrejas, sabe, infelizmente, as pessoas elas não vão voltar não, irmãos. Elas não vão voltar. As pessoas mais antigas. Sabe por quê? Porque não reproduziram. Porque não fizeram discípulos. Elas ficaram estéreis. Elas se secaram. Elas estão morrendo. É isso que está acontecendo. Então, irmão, se você foi gerado, que nem aqui, ó, o filho foi gerado. Irmãos, olha que tremendo isso. Lá em Colossenses 1, versículo 15, fala assim, ó, Cristo é a imagem do Deus invisível. E aqui ele diz, conforme nós lemos, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Porque ele é filho, porque ele foi gerado por Deus. E nós também fomos. E agora cabe a nós também gerar outros filhos para Deus. E aí, continuando no versículo 6, e quando outra vez introduz... no 5 a gente leu até, hoje te gerei. A parte B do versículo diz, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. É essa relação que Deus tem comigo e com você.
É essa a relação que nós precisamos ter com Ele. Continuando, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Irmãos, eu tenho que amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Eu tenho que ter raiva da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Um resumo de iniquidade está em 1 João. 1 João ele fala o que é iniquidade, quer ver? 1 João ele diz assim. No versículo 4, do capítulo 3 de 1 João, diz assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, ele amou a justiça e odiou, aborreceu cometer pecado. E o que aconteceu por esse motivo? Ele diz aqui em Hebreus, aqui, versículo 9, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Irmãos, eu estava vendo aquilo que o Gerson compartilhou lá, do testemunho do Rodolfo Abrantes, não é isso? Ele disse que estava se convertendo, naquele testemunho, não sei, todos viram? Viu ali? Viram? Quem não viu? Não vou falar então. Quem não viu? Tem gente que não viu, então eu vou falar. Vocês não estão vendo, né, irmão, que os irmãos colocam, né? Sacanagem, irmão. Né? Mas ele disse que quando se converteu, e ele estava nesse processo de conversão, querendo Deus, e ele conseguiu, ele tinha um amigo médico, e ele confiava muito nesse amigo, que era um cara, ele era pastor também, e era meio louco, porque ele era doido, né, o Rodrigo Abrantes. E aí diz que ele foi conversar com esse médico e falou assim, eu vou te fazer uma receita para você ser batizado com o Espírito Santo. Já foi batizado com o Espírito Santo? Ele falou, não. Então, eu vou fazer uma receita. Ele falou assim, olha, eu acredito muito em médico, porque meu pai e minha mãe são médicos. Ele falando, Rodolfo Abrantes. Então, por esse motivo, eu acredito muito naquilo que os médicos falam. E o médico falou, vou fazer uma receita, então, para você. Você vai chegar no teu quarto ali, você vai falar com Deus, e você vai adorar a Deus. E ele começou a escrever, ele falou assim, e como é que adora a Deus? Eu vou escrever para você, como é que adora a Deus? Você vai falar assim, Deus, seu filho é lindo. E ele começa a escrever ali e dá aquela receita para ele de ser batizado com o Espírito Santo. E ele diz que ele foi para uma turnê com os Raimundos, e aí ele tinha que cantar. Ele estava chegando, mas ele não via a hora de chegar no hotel para abrir a receita, porque ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Mas aí ele tinha que cantar, né? Mas não, perdão, antes ele foi para o hotel. Eles chegaram no tal lugar que eles iam ter a turnê, ele foi para o hotel e chegou lá, disse que ele deitou e começou a falar com Deus. Ô Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Deus, seu filho é lindo. E ele começa a falar com Deus. De repente, ele fala que começa o pé dele pegar fogo, vai até a planta, né, das plantas do pé à cabeça. Ele começa a sentir um choque nele, uma energia. E ele começa a sentir a presença de Deus nele. E ele começa, a se derramar na presença de Deus. E ele sai daquele jeito e para fazer o show. Só que ele chega no show. Quem conheceu o Raimundos, as letras dos Raimundos, é muito palavrão, essas coisas todas. E ele chegou assim no show, ele ia entrar no palco e falou assim, Deus, sai de mim agora um pouco. Porque não vai ser legal, Deus, eu tenho que cantar lá. E aquelas músicas não são legais. Mas o Senhor sabe que eu tenho que fazer isso. Então sai de mim um pouquinho, né? Depois o Senhor entra de novo. Né? Mais ou menos isso. E ele disse que ele foi para cantar aquelas músicas, né, cheias de palavrão. E aí Deus pegou ele assim, que foi muito mais forte ainda. E ele falou que ele ficou todo desconcertado. O que ele quis dizer com isso? Eu falei, irmão, você não consegue mais pecar. Isso é batismo com o Espírito Santo, não é ficar orando em línguas, ficar rodopiando, sentindo arrepio. Sabe, batismo com o Espírito Santo é quando você muda de vida, você decide, fala assim, eu não quero entristecer Ele.
Eu amo agora a justiça, eu não pratico mais, eu aborreço a iniquidade. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Você, quando está cheio de Deus, você quer agradar a Deus, você não quer mais fazer aquilo que não é justo fazer. Isso faz a diferença, é o que o Senhor fez. E isso alegra o coração de Deus quando você decide, sabe, a não fazer mais certas práticas. Sabe, mas hoje, irmãos, é desculpa para tudo. Olha, você que adulterou, vem aqui, meu filho, Jesus te ama. Sabe? Olha, você que vive na pornografia, na masturbação, vem aqui. Vem cá, Jesus te ama do jeito que você é. Sabe? Olha, estava vendo lá, o Gerson colocou lá também lá a respeito do Daniel Mastral. Homem nasce gay, mulher nasce gay. Para com isso. Para com isso. Deus fez macho e fêmea. Acabou, irmãos. Pastores sendo presos na Europa porque está pregando que homem é homem, mulher é mulher. Que coisa! E a igreja querendo concordar com isso. Pode cortar lá, YouTube. Sabe, irmãos, aborrecer a iniquidade. Deus odeia quem pratica a iniquidade. Deus vai trazer juízo para quem pratica a iniquidade. O fato de você ter iniquidade, isso faz parte da queda. Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, Salmo 51. Mas o que pratica a iniquidade aborrecem a Deus. Sabe, ele diz lá em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Ele vai falando, naquele dia me dirão, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, expulsei demônio, profetizei, falei em línguas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não te conheço. Sabe? Você que pratica a iniquidade, não te conheço, não quero te conhecer. Então, irmãos, se nós temos conhecimento demais e não estamos praticando, nós vamos ter um juízo maior. A Bíblia sempre diz isso em Romanos, Tiago fala a respeito disso também. Sabe, sobre você querer conhecimento demais, sabe, você vai ter mais juízo. Se não houver prática. Eu estava falando ontem com o Leonardo, meu filho, e falou assim, olha, eu estava conversando com algumas pessoas, e tem umas pessoas que estão ficando paranoia com esse negócio de moda coach. O cara mandou para mim uns vídeos para me assistir de um cara aí e tal, sei lá o que, Brunet também, e o cara repete só aquilo, toda hora está repetindo aquilo, e fica, fala, você vai conversar com ele, você não consegue falar, porque só ele que fala. Ele tem tanta informação dentro dele, que ele começa e começa, tem que mas não está mais ensinável por outras coisas, porque agora eu estou em outra dimensão. Sabe, irmãos, esquece que foi dar 2 ouvidos, e alguns bem avantajados, e uma boca. Né? Irmãos, temos que tomar cuidado com isso hoje. Certa vez ia ter aqui, Profetiza Maringá. E aí, o pessoal me chamando para ir, o pastor que estava fazendo, eu falei, cara, não vou. Para receber juízo de Deus, cara. Eu falei, cara, veio profetas de Deus e falou tanta coisa para essa cidade mudar. E eu não estou vendo ninguém tomando uma iniciativa para isso. Eu não quero, cara, ir ver gente que vem do mundo aí, de fora, falar o que Deus está mandando fazer, e eu ser rebelde e não fazer. Você não caiu isso na tua cabeça ainda? Você não sabe que isso aí traz juízo para nós? E, infelizmente, é o que acontece. Se chega um homem ou uma mulher de Deus, traz uma palavra, uma direção para a cidade, sabe, para os pastores, e eles não fazem, isso é juízo. Sabe, irmãos, cuidado com o que você pede. Porque muitas pessoas vêm pedir conselho, eu estava falando com a Cleidiana a respeito disso, essa semana. Sobre conselho e o que mesmo? Opinião. Vou dar minha opinião. Irmãos,
quando nós pedimos uma opinião, um conselho, e nós não vamos obedecer, porque as pessoas às vezes te procuram para que você concorde com o que ela já quer. Sabe, ela está querendo fazer um negócio, ela quer que você concorde com ela. Aí não adianta, você não está pedindo opinião, você não está pedindo conselho, você está querendo que eu concorde com você, não adianta. Porque se eu der uma palavra para você, vai ser juízo, e você não fazer. Eu já vi pessoas desta igreja receber uma palavra de Deus que não era para fazer e fez. Sumiu. E não está mais com o Senhor, não. E aí? Sai juízo. Então, irmãos, vamos nos atentar para isso, porque o Filho veio. E o Filho, ele veio para nos fazer iguais a Ele. Só que Ele deixou o exemplo a ser feito. Continuando no versículo 6, não é o 6, não, é o 8, não, agora é o 9. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem é, irmãos? Quem é esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O versículo anterior diz: e qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Deixa eu dizer algo para você. Quem são esses, porventura, ministros enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos ou os inimigos? Porque aqui é uma continuação do versículo 13, concorda comigo? Não é isso? Fala aí, teólogos. E aí, Aldo? Fala aí, Ricardo. Ricardo é teólogo. Quem que é? Do que ele está falando aqui? No 14. Referente ao 13. Ele está falando dos anjos ou dos inimigos? Hã? Eu acho que é os dois. O que é um demônio? É um anjo caído. Sabe aquele negócio assim, ó? Olha, hoje eu não fui na igreja porque o diabo não deixou. Aí o diabo amanheceu furioso comigo. Hoje, né? Irmãos, 1 Coríntios 10, 13. Não há tentação senão humana, porque fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que você pode suportar. Junto com a tentação dará também um escape. Isso quer dizer o quê? Irmãos, que o diabo é limitado por Deus. Irmãos, quando você se converte, você começa a ter inimigos. E não são pessoas. Sabe, o inferno vai agora estabelecer, sabe, uma rixa com você, porque você pertencia ao mundo, e agora você se rebelou com o reino e foi para outro reino. Você pertencia às trevas, agora você pertence à luz, porque a palavra de Deus diz que Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz, da vida e do seu amor, concorda? Então nós estávamos nas trevas, nós pertencíamos a um reino das trevas, agora viemos para o reino da luz. Então você agora vai ter inimigos, porque você se rebelou com o reino. Então eu vou dizer algo para você, irmãos. Os demônios, os inimigos também estão ministros, sabe, para aperfeiçoar a sua vida. Eles estão para nos servir. Sabia disso? Não é só anjos, não. Os demônios também. Irmãos, quando você começa a vencer algumas batalhas em certo nível de guerra, Deus vai mandar demônios maiores
para que você cresça. Porque Ele te ungiu ou não ungiu? Ele disse que você tem que expulsar demônio ou não disse? Ou Ele é mentiroso? Então Ele vai te colocar em situações, sabe, para que você cresça. E os demônios também estão para nos servir. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E o que Ele espera de mim e de você, conforme diz em Romanos capítulo 16, Ele espera algo de mim e de você, Ele espera que nós alcancemos essa estatura de varão perfeito, conforme Ele fala em Efésios, para chegar aqui em Romanos 16, Ele fala assim, olha, quer ver? No versículo 20 Ele diz assim, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos pés de Jesus? Debaixo dos nossos pés, dos vossos pés. Então, você tem autoridade, ele disse, eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Quer dizer o quê, irmão? Eu preciso amadurecer. E algumas lutas, não é que, o diabo está furioso com coisa que o diabo tem mais poder que Deus. Sabe, não é. Você tem autoridade e agora você tem que exercer essa autoridade que Deus otorgou para você. Sabe, irmãos, a igreja precisa se despertar para isso, dar continuidade à obra em que Ele começou. E Ele nos otorgou para isso, para continuar, porque em breve, diz aqui, Deus vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos pés da igreja. Eu e você temos que ser essa igreja. Então, esses ministros que estão aqui, tanto faz se é anjo ou demônio, estão para nos favorecer. Sabe, irmãos, crente com medo de demônio. Irmãos, respeitar é uma coisa, você tem ciência, você tem conhecimento da sua estrutura. Você não vai ficar zombando do diabo. Porque quem é cristão, irmãos, vou dizer uma coisa para você, nunca zombei de Lula. Mesmo nunca tendo votado nele, sabe, mesmo sendo contra ele, nunca zombei. Porque ele foi colocado como presidente de uma nação. Nunca zombei, irmãos. Então você não tem que ficar zombando. Você tem que ter respeito. Isso todo filho e filha de Deus tem que ter consciência disso. O que diz as Escrituras lá em Judas? Que quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás o corpo de Moisés, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Você acha que Miguel é mais fraco que o diabo? Sendo que ele vai derrubar o capeta do céu, logo, Apocalipse 12. Você acha que ele é mais fraco que o diabo? E outra, não tem só Miguel, tem vários, porque lá em Daniel diz que Miguel é um dos príncipes que existe no exército celestial. Então você acha, porque a Bíblia diz que quando Deus mandar um anjo, não é nem um arcanjo, não é nem um querubim, vai mandar um anjo amarrar o diabo, e aí? Por 1000 anos, a Bíblia diz que um anjo, não vai vir um exército, sabe, não vai vir aquela batalha. Deus vai mandar um anjo, vai lá amarrar o capeta. Mas eu vejo o povo, o diabo está furioso comigo. Sabe, irmãos, o diabo existe, é real, só que ele não tem poder de Deus, não. Se você estiver em Deus, agora, se você está em pecado, irmão, tu vai ser arrebentado e querer brigar com ele. Sabe? Mas se você é filho, se você aborrece a iniquidade, se você ama a justiça e aborrece a iniquidade, você vai prevalecer. Agora, por que tem que tem que ter crente pedindo para pastor, para irmão de oração e expulsar capeta? Por que, irmãos, tinha que ser assim? A Bíblia não diz que tinha que ser assim, irmão. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, estes sinais vai ter que seguir. E por quê que tem que ir?
Expulsar demônio é dos crentes. Porque a igreja está cheia de crente. E poucos filhos. Por isso. Esse é o problema, irmãos. Então, eu tenho que crer. E olha o que ele diz aqui no capítulo 2, para encerrar. Versículo 1 até o 4. Portanto, convém-nos, ele estava se colocando também nesse convém-nos, atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Vamos nos atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Irmão, Deus te deu autoridade, irmão. Você tem autoridade de curar enfermos, expulsar demônios. Você tem essa autoridade. Não permita, as coisas mudarem isso a seu respeito. Você foi de novo gerado, de uma semente não corruptível. Diz aqui Pedro. Ele diz assim em 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, pelo amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Você foi gerado. Você, teve o privilégio de conhecer a verdade. Não despreze isso. Vamos nos atentar, para aquilo que nós temos ouvido. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 10, para uma geração. Ele diz assim, no capítulo 10, versículo 11, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Escuta aqui, querido. Quando eu não aprendo com aquilo que eu conheci de Deus, quando eu não aprendo, com os erros que eu tive no passado e com os erros das pessoas, eu vou tornar de novo a ser praticante dele. A memória nossa é muito curta, irmãos. Muito curta. Nós desviamos facilmente da verdade. O Ney aqui falou no início para você lembrar de um milagre na sua vida. Você lembrou? Porque Albert Einstein ele diz assim, há dois tipos de pessoas, as que não acreditam em milagres e as que dizem que tudo na sua vida é um milagre. De qual delas você é? Irmãos, você é um milagre. Você é um milagre. Você é uma dádiva de Deus. Você tem o privilégio de ser chamado filho e filha dele. Você foi gerado de uma semente agora, pela sua fé que foi colocada. Você tem o privilégio de se reproduzir, de frutificar, de expandir o reino e habitar o céu. Então nós vamos ser cobrados disso. Nós vamos ser cobrados. Portanto, ide. Então, você que chegou há pouco tempo para Jesus, você que veio primeiro, você se encontra em Mateus 11, 28. Você se encontra aqui em Mateus 11, 28. E aí, o Senhor Jesus diz para você, vinde a mim. Você que está cansado, oprimido,
eu vos aliviarei. É isso que ele diz. Você que chegou há pouco tempo, mas você que já andou com ele, sabe, por alguns anos, ele fala para você no capítulo 16, ele fala para você assim, olha, no versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiramente ele fala para você, Mateus, vem a mim, vinde a mim. Né? Você que está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Mas depois de andar com ele, ele vai chegar para você e vai dizer isso aqui. Se você quiser continuar comigo, você vai ter que morrer agora. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que carregar a sua cruz todos os dias. Para chegar aqui no 28, e agora ele não pede mais, ele manda. 19 do 28, portanto agora ide. Isso é uma ordem. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é uma ordem. Sabe, irmãos, Jesus manda, ele não pede. Quando você está vindo, ele fala, vem. Porque eu quero te mostrar coisas que teu olho não viu, eu quero te falar coisas que teu ouvido não ouviu, eu quero que você sinta coisas que teu coração não sentiu. Mas quando ele te amadurece, ele leva você a ter a responsabilidade agora. Você foi um fruto que amadureceu, então agora você vai ter que ter semente para produzir também. É isso que ele fala. Então eu preciso entender, sabe, o meu chamado, a minha responsabilidade. José Aurion, certa vez, falou a respeito de um missionário na Argentina. E esse missionário estava na Argentina, ele estava num bairro, e o Espírito Santo falou para ele, atravessa essa rua aqui, vai. E ele foi, falou, vai naquela casa ali, ele chegou lá, tocou a campainha, veio uma senhora. E a senhora veio e falou assim, o que o senhor quer, né? E aí, quando a senhora chegou, ele falou assim diz o Senhor para você, minha serva. Você me conheceu na sua adolescência. Você foi chamada, mas você disse que você ainda não era casada, você queria ter filhos. E aí você se casou e teve filhos. Quando eu chamei você de novo, quando você teve filhos, você falou assim, eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar da minha filha. E aí você, de novo, procrastinou o que eu tinha para você. Sua filha cresceu, e a sua filha, como você também se casou muito nova, e te deu um neto, e você falou, agora eu vou cuidar do meu neto. Por tua culpa, centenas, milhares de pessoas estão no inferno, porque eu tinha algo para você. Irmãos, isso pesou em mim. Quando eu ouvi Josué Aurion falar isso pesou em mim. Diz que isso aconteceu. Não sei se isso aconteceu ou não, mas isso me chocou, porque foi um pastor que estava pregando isso. Deus tem algo para mim e para você, irmãos. Eu tive uma conversa com o pastor Carlos Rosa essa semana. Falei, pastor Carlos Rosa, eu estou decidido, a igreja, como pastor da igreja, nós estamos decididos a algo. Nós vamos enviar os recursos que nós enviamos para o pastor João, nós vamos enviar para a base. Porque se o senhor está aí, o senhor nos representa aí, o senhor sabe o que é justo fazer com os recursos que é enviado. Foi assim, eu vejo a igreja de Filipos ajudando a igreja de Jerusalém. Isso aconteceu, está narrado em Atos. Paulo, na sua carta a Filipenses, fala que vocês aprenderam que melhor coisa boa é dar, porque o meu Deus suprirá vocês em todas as suas necessidades, porque vocês deram, foram generosos com as ofertas para as missões, inclusive a igreja de Jerusalém estava com problema. Eu falei assim, só que tem um porém. Falei, pastor Carlos, faz 7 anos que nós estamos dando dinheiro para o pastor João.
E esta semana ele mandou um recado para o José Carlos da Esmirna que as igrejas precisam ser levantadas, mas não tem recurso, aquelas coisas todas pedindo dinheiro. Eu falei assim, pastor Carlos, eu não tenho furo nas mãos. Não tenho furo nas mãos, eu não sou dono da igreja. E qual é o problema? Que os africanos aprendeu que missionário é Deus. E missionário não é Deus. Jesus me mandou ir sem dinheiro, sem muda de veste. Jesus me mandou ir assim. Agora eles estão colocando a expectativa em nós. Hoje ele mandou aqui, agradecendo o recurso que chegou pelas mãos do Carlos Rosa, está levantando uma igreja na Vila Massani. Eu não tenho nada a ver com isso. A igreja é do Senhor. Sabe, eu falei para o pastor Carlos que certo dia nesse canto, o púlpito era ali. Sabe, a gente ficava só aqui. Aqui era um cimentão. E eu falei assim, Senhor, nós estamos precisando de um microfone sem fio. Tínhamos comprado as cadeiras, lembra, Ney? David, lembra? Ricardo, lembra dessa história aí? O mais antigo vai lembrar. Eu falei assim, Senhor, nós precisamos de um microfone sem fio. Lembra disso aí, Ney? Era um AKP, eu falei assim, é AKPeta esse telefone, esse microfone. É do AKPeta, porque mais ficava sem funcionar do que funcionava. E eu achei que pedimos o microfone e veio. E sabe qual foi a conversa? Senhor, quando eu trabalhava, o senhor lembra? Quando eu fazia carrinho de madeira ali no Buracão, numa fábrica, quando eu trabalhei numa fábrica de produto, de fazer vassoura, ali na Vila Santo Antônio, eu chegava para o meu patrão e falava, quebrou um martelo, preciso do martelo. Ele me dava. E se a igreja é do Senhor, eu preciso que o senhor dê aquilo que está precisando. Irmãos, e hoje nós temos essa igreja aqui. Ó. É assim que funciona. E eu fico triste, irmãos, de ver os nossos irmãos africanos com essa perspectiva. Com a perspectiva em gente, em pessoas, e não em Deus. Sabe, porque eu estive lá e eu falei assim, isso, em 2017, eu cheguei lá, fizemos um culto na segunda-feira, nessa Vila Massani, e estava chovendo, sabe, caindo goteira assim, colocando uma proteção, tem um vídeo que vocês vão ver, acho que vocês viram em alguma rede social, e clareando com o celular, a Bíblia, e eu falei assim, deixa eu dizer algo para vocês, Deus pode pegar qualquer um de vocês, que estiver garimpando, sabe, e fazer com que você encontre um diamante. Você acha que Deus não pode fazer isso? Desde que você saiba o que você vai fazer com um diamante de milhões de dólares, porque isso acontece muito na África. Eu falei assim, não se surpreenda se alguma coisa acontecer, desde que você tenha um propósito nisso. Isso foi na segunda, na quarta-feira, o jornal local saiu assim, Serra Leoa, um pastor encontra um diamante rosa, 50 milhões de dólares. O diamante rosa que esse pastor encontrou. Sabe o que ele fez? Ele foi e deu para o presidente, ele deu para que ajudasse os pobres. 50 milhões de dólares, 300 milhões de reais. Você acha que não dava para matar a fome de Serra Leoa? Dava. Só que ele não soube fazer. No domingo, de novo, eu fui lá e preguei. Falei, vocês estão vendo por que Deus não dá? Porque vocês não têm um projeto de vida. Vocês não sabem o que vai fazer com o recurso. Por isso que Deus não dá. Sabe aquela pessoa que você ora, sabe, que você deseja ver ela salva? Sabe por que ela não foi salva? Porque ela é o fim para você, sendo que deveria ser o começo. Ela deveria ser o começo da sua carreira. Mas ela se tornou um fim, porque dela se converte, você se acomoda. É isso que acontece dentro das igrejas.
Então, muitas vezes, o recurso que Deus não dá é porque, muitas vezes, nós não sabemos multiplicar o talento e nós vamos enterrar ele. E aí o que vai acontecer? Até aquilo que você pensa que tem, lhe será tirado e vai dar para aquele que multiplicou. É isso que ele diz. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Por isso, querido, sabe, queridos, nós precisamos nos atentar para tudo isso que tem sido falado através dos profetas e através do Senhor. Convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Vocês têm que ir e produzir. Vem aqui, Ney Tereza, tão bonitinho, vem cá, vem servir aqui. Vem cá, Joãozinho. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre esses elementos e o consagramos para esse propósito e fim, em nome do Senhor Jesus.